Seja muito bem-vindo ao Cindy Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro, que hoje está repleto de novidades. Mas antes disso, o Vilar vai dar o recado. Exatamente, Marcio. Recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Quanto mais forte o canal do Cine de Guardas ficar, melhor é para a nossa luta. Você que já é inscrito já sabe, ali ó, sininho de notificações. Fique por dentro na palma da mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, estamos com o nosso companheiro Miguelito, que é o nosso diretor de esportes aqui do Cine de Guardas, que vai trazer notícias do Campeonato Estadual das Guardas Municipais. Na verdade, ô Miguelito? Sim, nós viemos aí, primeiramente aí, parabenizar, né, a seleção da Guarda Civil Metropolitana, que ela tá aí invicta. 3 Legal. partidas, 3 Show. vitórias. Isso para nós é muito bom, né? Sim. Satisfatório. No segundo jogo, São Paulo conseguiu, lá em Itaquaquecetuba, o placar de 3-1 em cima da Guarda de Itaquá, com os gols de Ferreira, Diego e o Pinhatti. Aí, como é de tabela, né, as regras foram jogar fora. E em São Vicente, foi melhor ainda. Foi literalmente uma lavada. 7-0, Ô, meu né? Deus, E, vou mandar meus pêsames para o meu amigo Coutinho, Então, que é vai da Guarda mandando. de São Vicente lá. e lá quem guardou as bolas na rede foi 3 gols do Ferreira, 1 gol do Piatti, 1 gol do Diego, 1 gol do Regadas e 1 gol do Alexandro. Então isso aí demonstra aí a força da nossa seleção. É um trabalho contínuo e com fé em Deus aí, se todos continuarem nessa pegada, conseguiremos aí levantar a taça. Mas tem que ter pé no chão, tem que respeitar os adversários, nunca pôr na cabeça que já é campeão, porque só é campeão na última partida quando o juiz termina a partida e você consegue aí o resultado positivo, né, Blair? Verdade. E outra, né? Eleva a moral não só da questão do esporte, mas de toda a nossa Guarda Civil Metropolitana, Sim. né? Então, seja, eu como um bom corintiano, quando eu vejo corintiano do futebol, quando eu vejo qualquer coisa do Corinthians ganhando, fico feliz, né? Sim. Presumo eu que você é do São Paulo também. Ah, não, você é do São Paulo, não, você é Tá palmeirense. tá brincando, né? É palmeirense, Eu vou até palmeirense. aproveitar para mandar uns abraços aqui, cara. Manda aí, manda aí. O manda aí. nosso subinspetor Emerson, que é parceiro desde o início no futebol, amigão nosso, né? O nosso amigo subinspetor Júnior, do Centro de Formação aí, me cobrou, Júnior. Tamo juntos, meu irmão, sempre, né? E deixar claro pro pessoal aqui, é óbvio como esse programa é gravado, no sábado, às 10 horas da manhã, a seleção da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo estará fazendo jogo contra a seleção de Itaquá, ali no CT da Portuguesa, né? E com certeza aí, se tudo correr dentro dos trâmites, nos próximos programas estaremos trazendo um resultado positivo Se Deus quiser. pra galera, tá Se Deus bom? quiser, isso aí. E outra coisa também, eu vou aproveitar também e mandar um abraço pro nosso amigo Paulo Peixe, que tá fazendo parte da diretoria, é um cara que merece. A gente fica contente aí por estar junto. E, mais uma vez, eu repito, o sindicato está aqui à disposição para conversar e o que tiver no alcance aí e pudermos ajudar, estamos juntos. Conte conosco. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos tratar da Operação Delegada da Polícia Militar, é um convênio entre a Polícia Militar e a Prefeitura do município de São Paulo e a fantástica fábrica de chocolates, não, de milagres. Milagres mágicos. É isso mesmo. Milagres mágicos, né? Nós falamos um pouquinho aqui, o Marcio, no nosso Fique por Dentro passado, estava com o Rafael aqui, sobre um PowerPoint, né, que foi veiculado nas nossas redes sociais e criou, obviamente, aquela, né, obviamente, uma indignação, né? Sim. Isso indigna todos nós guardas civis metropolitanos, porque quando a gente briga, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para operação delegada. Esse foi o motivo, inclusive, da nossa greve lá em 2009, né? E aí o que acontece? Saiu uma matéria, vou passar esse incrível título, né? Saiu essa matéria aqui na CBN, Marcelo, dando conta lá de mais 900 PMs para reforçar a segurança da região central de São Paulo, né? Assim, só esse títulozinho eu já fico um tanto quanto estarrecido, porque demonstra que a mídia tem
pouco ou nenhum conhecimento do que é segurança pública, Sim. né? E essa mesma mídia depois quer vir aqui dizer o que a guarda é, o que a guarda não é. É Né? verdade. Então, nós tivemos aqui aquela reportagem que estava eu e o Evandro aqui da Rede Globo, né? Eles gravaram aqui um monte de tempo aqui e usaram quase nada, né? Então, o que acontece? O bom dessa matéria é que ela vou até pedir para a próxima isso aí. O centro de São Paulo é a região mais perigosa da cidade. Sim. Isso nós temos falado aqui em vários programas, Sim, né? verdade. Quando a gente vê lá os carros da zeladoria parecendo que estão escoltando a chegada do real, que eu lembro disso, né? Quando o real entrou em vigor, foram escoltados por várias viaturas da rota, né? Aqueles caminhões cheios de dinheiro, moeda nova, Sim. né? Então, parece a mesma coisa. Você tem um caminhão cheio de entulho com 3, 4 viaturas da guarda escoltando aquele caminhão cheio de entulho. Isso denota que a cidade é perigosa Justamente. nessa região central, senão não precisaria de tantos policiais para escoltar um caminhão cheio de entulho. Limpeza pública. Então, limpeza pública, né? Enfim. Vamos passar para a próxima? E aí, essa é a estranheza maior, viu, Marcelo? Essa é assim, nós estamos na região, aqui o sindicato, para quem não sabe, né? Fica aqui na rua Xavier de Toledo 84, aqui no centro de São Paulo, né? Anhangabaú. Pertinho da prefeitura, né? Então nós estamos aqui no epicentro da região mais perigosa da cidade, segundo a CBN, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise do cenário, do território, a gente fica um pouco indignado. Porque, veja bem, se nós olharmos o mapa aqui, cortou um pouquinho, mas nós temos ali o Batalhão Tobias de Aguiar. Para quem não conhece, é o primeiro batalhão de choque, que é a Rota. Né? À direita ali, nós temos o outro, não apareceu escrito ali, mas está na Jorge Miranda, que é uma paralela ali onde está a Rota ali, que fica o segundo batalhão de choque, o Batalhão Anchieta. Né? Nós temos também um pouquinho abaixo o Regimento 9 de Julho. Cavalaria da Polícia Militar. Fica ali, não apareceu ali, porque acho que o Google não conseguiu marcar, mas enfim. Nós temos ali também pelo mapa, ali na Rio Branco, o 13º Batalhão de Policiamento Metropolitano. Sim. E para finalizar, vou pedir a próxima página, nós temos o 7º Batalhão de Policiamento Metropolitano, ou seja, né, 1, 2, 3, 4, 5 batalhões. E não estamos falando de companhia, estamos falando de batalhão. Batalhão. Que é o que reúne as companhias. Com 4, 5 companhias, aí dependendo de cada batalhão, justamente. né? Nessa região central, na região mais perigosa de São Paulo, né? É triste, né? Eu, se eu fosse policial militar, eu ia ficar um tanto quanto indignado com essa matéria. Porque, para mim, soa como uma espécie de incompetência da polícia militar. Fracasso. Justamente. Você resumiu a palavra. Fracasso. Porque nós estamos falando da elite do policiamento da polícia militar. Então nós estamos falando da elite que está aqui no centro de São Paulo, e essa elite que comoveu tanto aí nos últimos dias com a morte do soldado Patrick, né? Então essa elite está aqui sediada aqui no centro de São Paulo, e ela não consegue transformar a região do centro de São Paulo numa região mais tranquila. Não, né? Não consegue. Não consegue. Ou seja, quando você não consegue fazer uma coisa, você fracassou. Exatamente. Né? Então, alguns podem chamar de ineficiente, outros de incompetente. Tem vários nomes para isso. Agora, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo? Está contratando mais ineficiência. Isso. São mais 900 vagas de ineficiência. E não sou eu que estou dizendo, não. É uma análise do que tá posto aí. Justamente. Né? Então... E por quanto tempo, Vilar, a Polícia Militar não tentou o monopólio do fracasso? Sim. Porque tentou monopolizar a segurança pública. Aliás, continua tentando, né? É um sistema, talvez um tipo de operação fracassada, Sim. não traz resultados para a sociedade, e agora eles vão ampliar o policiamento tentando diminuir o fracasso. Mas veja bem, Vilar, sabe o que eu percebi? O município de São Paulo não está inerte. O prefeito Ricardo Nunes contratou mais 1.000 guardas civis metropolitanos. Isso é um caminho Uma certo. boa parte deles estão no centro de São Paulo. Sim. Uma boa parte, talvez uns 40% deles estão no centro de São Paulo. Sabe o que acontece? Esses policiais trarão resultados. E aí, Vilar, a mágica, o milagre acontece dizendo assim: a delegada conseguiu reduzir a sensação de insegurança. Não foi a delegada. Foram esses policiais da Guarda Civil Metropolitana que foram contratados. Até porque a delegada é lá de 2009. Sim. Né? E vamos falar do nosso instituto
parecido que é a DEAC de 2014. 2013, né? 2013, né? Então, né, me corrigiu bem o Márcio aqui. Então, ou seja, de 2009 até 2013, nós não tínhamos o Instituto da DEAC, né? E assim, o que levou... essa região não ficou perigosa da noite para o dia. Ela não era um paraíso, né, no dia 31 de dezembro e virou o terror no dia 1º de janeiro. Não. É um processo que vem ao longo do tempo. Sim. Né? E assim, eu tenho que ficar indignado porque a mídia, nós vamos tratar isso num próximo bloco, ela tenta a todo momento descredenciar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, o bom trabalho policial. Eu e o presidente da República concordamos nisso. O bom trabalho policial da Guarda Civil Metropolitana. Né? Então a gente tem que fazer um rebate, né, de que a mídia, né, no caso ali a CBN, colocou ali como sendo uma coisa maravilhosa que vai acontecer no centro, só que nós que somos operadores da segurança pública, nós estamos vendo ao longo do tempo colocar mais do mesmo. Sim. É ineficiência em cima de ineficiência, né? E agora, não bastasse todo o dinheiro que o Estado coloca, né, na segurança pública, ainda tem o porquinho da prefeitura agora, que está bem gordinho, né, com 37 bilhões em caixa, né, e aí tentar sugar um pouco desse porquinho para abastecer essa ineficiência. Né? É um poço sem fundo, Vilar. Então. Eu quero fazer um apontamento. No ano de 2011, eu trabalhava na Inspetoria Regional de São Miguel Paulista e o subprefeito de lá falou assim, eu quero regularizar o comércio ambulante no centro de São Miguel Paulista, ali a rua... não lembro o nome da rua, mas a rua, o calçadão de São Miguel Paulista lá. Sim. Ele falou assim, eu quero regularizar o comércio ambulante lá. O que ele fez? Ele expediu alguns TPUs, né? Então, tinha uma parte regularizada e ele falou, eu não quero mais comércio ambulante irregular. Então, ele demandou à Guarda Civil Metropolitana que criou uma operação de combate, de fiscalização ao comércio ambulante no centro de São Miguel Paulista, com a Inspetoria Regional de São Miguel Paulista e apoio do Comando Operacional Leste. Então, vinha viaturas de outras unidades apoiar, no ano de 2011. Foram cerca de 90 dias, Vilar, para regularizar e deixar ali no calçadão só os comerciantes que tinham realmente a TPU. Né? O que acontece? No final daquele trimestre, teve uma reunião de CONSEG e lá foi apontado que o índice de furtos e roubos no centro de São Miguel Paulista caiu 80%. Policiamento, fazendo fiscalização de comércio ambulante, Sim. mas ali tirou as oportunidades. Exato. O policiamento tirou as oportunidades e por isso reduziu em 80% o índice de crimes ali, de crimes de oportunidades, roubos e furtos. Né? Sim. O que os oportunistas lá da região, da Polícia Militar, fizeram? Colocaram 2 viaturas lá, na Avenida Marechal Tito, para dizer que a Polícia Militar resolveu o problema de segurança em São Miguel Paulista. Sim. Entendeu? Então, é oportunismo. É o que eles vão fazer aqui agora. Eles pegaram, aproveitando que o prefeito policiou a cidade de São Paulo com a Guarda Civil Metropolitana, o centro de São Paulo está mais seguro, aquelas gangues da bike, né? Eu já falei aqui em outros programas, Vilar, que eu não atendo o celular na rua aqui no centro de São Paulo, porque você atende, os caras dão o bote. Né? A gangue da bike sumiu. O que é isso? É policiamento. Quem que tá fazendo esse policiamento é a Guarda Civil Metropolitana. A IAMO, a IAE que está fazendo o policiamento aqui e as inspetorias que estão dando apoio. Inspetoria da Sé, inspetorias descentralizadas que estão apoiando aqui. Esses policiais trouxeram a sensação de segurança. Se não tem mais a gangue da bike aqui dando bote no celular, é porque a Guarda Civil Metropolitana fez um policiamento eficaz, que não é fracassado, não é esse modelo fracassado de 1980 que a gente conhece aí, Vilar. Exatamente. Então, os louros têm que ser dados a César o que é de César, né, Vilar? Exatamente. Não é o oportunismo chegar aqui e falar assim, agora eu coloquei 900 vagas de delegada lá e agora eu resolvi o problema. Primeiro que não tem adesão. Policial militar, o número de vagas que sobra de operação delegada é imenso. Todo mês a ICMSU volta com dinheiro porque eles não têm 100% de adesão da operação delegada. Segundo que os caras voam mesmo. Tá? Se tivesse fiscalização, ia ver que esses camaradas ficam tudo escondido nos comércios por aí e não fazem policiamento. Tá? A Guarda Civil Metropolitana tem fiscalização. Né? Tem até o comando diário agora que a gente vai falar depois. Exatamente. Né? Mas continue, Vilar. Desculpa a interrupção, que queria fazer esse apontamento. Continua com o milagre. Vamos para a próxima do milagre aí. E agora, a gente vai entender, porque quando você olha os números, aí você entende a ineficiência. Aí você entende, né, o fracasso, como o Márcio bem colocou. Aqui nós temos os números, né? Eu peguei esse número de violência, viu, Márcio?
Então, homicídio, latrocínio, estupro, né? E o total de roubos, né? Uhum. Porque são os dados que vão trazer efetivamente a violência que a gente vê no dia a dia aqui no centro de São Paulo, né? Então, ou seja, latrocínio, felizmente, né, não tem nenhum, né? Sim. E aí nós temos o total de roubos de 14 mil, mais de 14 mil roubos, né? 14.827 ali, né? Aqui na região. Se você pegar lá, por exemplo, primeiro DP, né? O terceiro DP, guardem bem esses números, né? 4 mil roubos, né? Isso nós estamos falando do ano de 2022, tá? Então, 4 mil roubos, mais de 4 mil no primeiro DP, mais de 7 mil no terceiro DP, e mais para frente nós vamos mostrar uma outra tela, que é da periferia, né? Que está longe aqui do centro, e que nós vamos comparar com Santo André, que é uma cidade limítrofe de São Paulo. Eu não vou comparar com São Caetano, para não ser ignorante, porque aí o resultado é de ignorância. Para né? não humilhar, né? Exatamente, né? Vamos lá. Para o próximo. Então aqui nós temos os totais aqui, né? Eu peguei lá no quadro geral da cidade 2022, né? São números de guerra, né? 560 homicídios na cidade de São Paulo, né? Então foram homicídios, ocorrências de homicídio registrado com 583 mortes propriamente dita, né? Então às vezes você tem um registro de ocorrência com mais de um homicídio, mais de uma morte, né? Vamos para o próximo, por favor. E aqui um número que esse aqui é estarrecedor, né? O total de roubos na cidade de São Paulo de 142.921 roubos no ano de 2022. É um número estarrecedor, né? Que o prefeito Ricardo Nunes, vamos fazer justiça aqui, está trabalhando para melhorar. Justamente. Né? Ele está fazendo a parte dele. Você está investindo na guarda, né? Contratou os 1.000 novos guardas, deve contratar, vamos tratar disso também logo mais, né? Mais 500 novos policiais, né? Equipou, nós estamos com equipamento de ponta agora, né? Vamos para o próximo. E aí, olha, pode prosseguir, por favor. Né? Nós temos aqui Santo André. Então, ali, tem o 5º Distrito Policial de Santo André, o 2º Distrito Policial de Santo André, e nós temos ali, aqui essa avenida amarela aqui embaixo, a Avenida dos Estados, Avenida né? dos Estados. E lá em cima é Anhangamelo. Então, lá nós temos 70 e o 69 distritos. Agora nós vamos ver os números. Entendeu? Vamos ver os números. Olha aí, Marcelo, olha a diferença. Lembra quando eu falei para nós pensarmos, né, no número do terceiro DP? Mais de 7.200 roubos, né? Entendeu? E se nós olharmos, por exemplo, o 70 e o 69, olha a quantidade de roubos. Justamente. Entendeu? É monstruosa. É diferente. Tem alguma coisa errada aqui no centro de São Paulo. Né? A gente tem que pensar o seguinte: se a elite da polícia militar está no centro de São Paulo, ela não poderia ser tão violenta como é. Tem alguma coisa errada nessa conta aí. Será que não é para vender segurança privada? Ou aquela fábula da cidade que só tem um borracheiro e o camarada joga prego na cidade? Né? Você entendeu? Então, assim, né? Cria doença para vender o remédio. Exatamente. A operação delegada. Cria o problema e vende a solução. Né? É assim, a gente tem que pensar, né? Conjuntura. Nós estamos fazendo análise aqui, né? Entendeu? E aí, assim, comparado com Santo André, uma divisa de rua, lá, o prefeito já investe na guarda, já não é de hoje. Sim. É de muito tempo que investe na guarda, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que a população, principalmente você, Guarda Civil Metropolitana que assiste Fique por Dentro, quando você tiver... Convida a pessoa para assistir aqui também, mas também tem um bloco destacado, né? Na semana você recebe esse bloco destacado. Sim. Manda para a população. Ela precisa ter ciência disso daqui. Porque se não chega lá na urna, ela é iludida. Exatamente. Chega alguém lá falando, olha, ó, eu vou fazer um recordar aqui na época da Marta. A Marta trouxe a guarda para o centro de São Paulo. Então ela trouxe, acho que numa tacada só, veio quase 2.000 guardas para compor as inspetorias aqui da região central. E aí o que acontece? Os índices de criminalidade caíram. Obviamente. Aí saiu uma matéria, não lembro se foi na Folha de São Paulo, que a Polícia Militar tinha colocado 4 bases móveis aqui no centro e com isso ela reduziu em 50% os índices de furto e roubo. Oportunismo, né? Aí um pouquinho mais para frente, quando a gente chega lá em 2009, vem mais a nova milagrosa, que é a Operação Delegada, né? Então a gente precisa mostrar para a sociedade que a Operação Delegada, pelo menos no meu ponto de vista, na minha opinião, é dinheiro jogado fora. Eu também acho. É dinheiro jogado fora.
Porque se esse dinheiro fosse investido na Guarda Civil Metropolitana, o resultado seria muito melhor. Muito melhor, sem Lógico que o prefeito de São Paulo, a autoridade máxima da cidade, ele precisa usar essa autoridade para falar assim, escuta aqui, ô Polícia Militar, Caixa Preta, cadê o seu efetivo? Porque pode ser que haja uma manobra, né? Eu coloco um monte de guarda, os caras tiram policiamento, né? Aí você vai ficar num problema. Porque o conjunto de ações das forças de segurança é que vão dar o resultado. Não é só a Guarda Civil Metropolitana, Exatamente. não é só a Polícia Militar e muito menos a Operação Delegada. Né? Essa daí é o descalabro, é dinheiro jogado fora. Né? Vamos para a próxima. E aí, Márcio? Aqui eu coloquei aqui o orçamento 2023 da SMSU, porque nós estamos nos aproximando daquele momento da vida pública que vão ter as audiências na Câmara Municipal para discutir a lei orçamentária de 2023, a LOA 2023. Ela é votada esse ano aqui para entrar em prática no ano que vem. Né? O que está na Câmara hoje, né, que é o PL 192 de 2023, é a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É mais ou menos um balizador. Olha, como é que nós vamos gastar esse dinheiro aqui? Né? Essa pequena bagatela de 107 bilhões de reais. Né? E eu não vou dar spoiler aqui de outros programas, né? Mas só umzinho. É mais do que o estado do Rio de Janeiro inteiro. Sim. Então, ou seja, agora sim, nós temos o primeiro orçamento da União, que custeia a Força Aérea Brasileira, quer dizer, a Aeronáutica, né? A Aeronáutica Brasileira, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim. O Estado de São Paulo, que é o segundo orçamento, com todas as suas polícias e tudo aquilo que tem o Estado de São Paulo. E o terceiro orçamento é o da cidade de São Paulo. Município. Nós estamos arrecadando mais do que o Estado inteiro do Rio de Janeiro, com tudo aquilo que o Rio de Janeiro tem. Polícia Civil, Polícia Militar com mais de 45 mil policiais militares. Aí, spoiler aí, então. Mais de 45 mil policiais militares, né? A Polícia Penal deles, né? A polícia científica deles, ou seja, nós precisamos, a sociedade paulistana, ela precisa começar a discutir bem esse orçamento. Porque sabe qual é o resultado, Márcio? É aqueles lá, ó, aquelas mais de 500 pessoas que perderam a vida na cidade de São Paulo. Num sistema fracassado de segurança pública. Você entendeu? O que a cidade de São Paulo pode proporcionar para que nós não tenhamos esse nível de morte aqui na cidade? E tudo começa a partir dessa grana aqui, ó. Vamos colocar bem destacado aqui, ó. São 107 bilhões de reais, Márcio. Então, fica o nosso convite aqui para você, Guarda Civil Metropolitano, quando houver as audiências públicas, para você participar lá na Câmara. Vamos lotar a Câmara Municipal para discutir um melhor orçamento para a nossa secretaria. E é uma discussão a se fazer também em família, em sociedade, no bairro, porque precisa evidenciar de que o modelo que está sendo seguido, que vem sendo seguido há anos, é fracassado. Sim. E o modelo proposto de segurança pelo município, pela Guarda Civil Metropolitana, ele dá resultado. E esses resultados são visíveis. Sim. A gente consegue visualizar esses resultados. Lembrando que, quando a gente trata de homicídio, o policiamento preventivo é muito melhor do que o policiamento repressivo. Sem dúvida. Não tem, assim, achar o assassino é maravilhoso, mas é melhor que ele não mate. Correu Né? atrás, o número já está aqui. Exatamente, é melhor que ele não mate, né? Exato. Então, o policiamento preventivo, que é o policiamento de excelência da Guarda Civil Metropolitana, é muito mais eficaz e produtivo, melhor para a sociedade do que o policiamento repressivo, que é aquele que corre atrás depois que acontecer, né? Os dados estão apontados. Esse programa fica gravado aqui no YouTube do Cindy Guardas SP. Você pode acessar lá a qualquer momento e discutir em família. Aquela discussão que você está lá no seu bairro, lá depois do jogo de futebol, o pessoal quer começar a falar de segurança pública, apresenta esses dados para eles. Bom, Vilar, a nossa fábrica de leões está a todo vapor. Todo. Né? Não bastasse, não obstante, a sensação de insegurança que a sociedade sofre Brasil afora, a gente ainda tem uma mídia, uma parcela da mídia Sim. que não contribui. Não Não é, contribui Vilar, nada. não é verdade, Vilar? Nada. Parece que o Cavaleiro do Apocalipse é o diretor dessas mídias, né? Então, o que eu fico mais entristecido, né? Porque isso afeta a nossa sociedade como um todo, né? É que não há uma preocupação em efetivamente dar uma notícia, mas sim em transformar uma notícia em um objeto de depreciação de uma categoria inteira, né?
Nós vamos tratar aqui de uma cidade propriamente dita, mas isso afeta sempre. Nós tivemos recentemente uma tentativa de descredenciar o trabalho da nossa Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia. Inclusive, eu dei entrevista e tal. Foi assim, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, mas a todo custo a emissora queria dizer que a guarda não é polícia, que não deveria estar lá, por qualquer que seja o motivo, né? E se por algum motivo, em algum dia, não tiver nenhum serviço municipal ali, obviamente que a guarda não estará lá, né? Se não tiver nada, a área é estadual e não tem nenhum serviço municipal, a guarda não vai estar lá, né? Então, ou seja, eu vou pedir para passar aqui o próximo. Então, isso aqui é a matéria que saiu lá nessa mídia, né? Entendeu? Guarda Municipal de Curitiba passou a agir como polícia. Um dos resultados dela agir como polícia, obviamente, 15 pessoas morreram. Olha isso, né? O leigo deve visualizar na cabeça da pessoa que a porta lá da inspetoria, do quartel, sei lá como é que chama lá a unidade deles lá em Curitiba, abriu, os guardas saíram como loucos na rua, dando tiro em todo mundo, e o resultado disso é que 15 pessoas 15 morreram. pessoas morreram. Né? É o que está escrito ali. Né? Quando você vai ler a matéria, né, aí você começa a entender, né, que a ação dos guardas municipais de Curitiba ao longo de, se não me engano, 17 anos de atuação armada, resultou em 15 ocorrências com resistência seguida de morte. Por que 15 ocorrências com resistência seguida de morte? Ou menos ocorrências, mas com o número X de resistência seguida de morte? Porque se os guardas tivessem cometido o crime de homicídio, eles estariam presos. Exatamente. Para isso aqui, graças a Deus, ainda temos justiça. E como você sempre disse, né, Vilar, a gente não tem juiz de estimação. Não tem, aqui não tem passar pano, não. Justamente. Né? Eu ia falar um termo, mas é feio, né? Esfrega. Né? Feio se esfrega. Né? E é assim aqui. Não tem uma colher de chá. Né? Vamos passar a próxima. Tá vendo, Marcelo? 17 anos ocorreram, tá vendo? E aí, o que a matéria quer dizer? Tá vendo? Que esses eventos de resistência seguida de morte, elas ocorreram quando a guarda não estava, na visão aqui da matéria, na atividade fim dela, proteção de bens, serviços e instalações. Isso é a competência constitucional da guarda. Só que a pessoa que escreveu a matéria, ela esqueceu que existe um negócio chamado Lei 13.022. Justamente. Que diz lá tudo aquilo que a guarda tem que fazer. Entre outras coisas, ao se deparar com flagrante delito, dar a voz de prisão e conduzir o autor do crime para o distrito. A autoridade policial. Né? Simples assim, autoridade policial. Que para você que escreveu a matéria não deve saber, porque se escreveu isso não sabe, só existe uma autoridade policial. É o delegado de polícia. Né? Então lá o general da banda, o marechal de campo, eles não são autoridades policiais. Eles são autoridades nas suas instituições. Mas a autoridade policial é o delegado de polícia civil para os casos que compete à Polícia Civil e o delegado de polícia federal para os casos que compete à Polícia Federal. Né? E aí, essa aqui não foi uma matéria só desse veículo, que tem uma outra também. Vamos dar uma passadinha. Olha que coisa lá. Ó. Os números são diferentes. Então tá divergindo os números. Então, de 15, não sei se é 14, se são 12, né? É uma preocupação extrema, porque você precisa produzir uma matéria de jornal, se errou lá, se são 15, são 12, são 13, em 17 anos, né? Tratando aqui, assim, se nós pudéssemos tratar disso como se fosse uma epidemia de saúde, né? Assim, uma epidemia não, vou mudar aqui. Um problema de saúde. Então, vamos dizer, Marchou, que você fosse o secretário municipal de saúde. E aí você tivesse lá, catapora ceifou 2 vidas na sua cidade. Nossa, caramba, meu. 2 pessoas morreram de catapora. Aí cachumba. 3 pessoas morreram de cachumba. E você tivesse um número lá de mais de 400 pessoas que morreram de Covid. O que seria para você, secretário municipal de saúde, motivo para uma pandemia? Covid. Uma epidemia, né? Não sei qual é o termo técnico, não sou da saúde. Né? Uma epidemia lá. Covid, né? Covid, exatamente. Covid. Vamos dar uma olhada na próxima tela aqui. Quando você se utiliza do Google e pergunta lá quantas pessoas foram mortas pela Polícia Militar no estado do Paraná, o Google traz essa informação. Né? 483
pessoas morreram em ações com a polícia militar. São resistências seguidas de morte. Uhum. Porque se os policiais tivessem cometido crime de homicídio, os policiais militares, eles estariam presos. A justiça os condenaria, né? Tribunal do júri vai em cana. Né? Então, ou seja, foram ocorrências de resistência seguida de morte, ou seja, pessoas que praticaram crimes foram lá abordados pela polícia militar, vamos dizer que fosse um crime de tráfico de drogas, né? E aí resistiu lá, efetuou o disparo de fuzil contra a guarnição da PM, a PM reagiu e 1, 2, não sei quantos morreram lá, né? Tá nesses 483. O crime de tráfico de drogas, na Constituição, é para a atuação de uma polícia. É a Polícia Federal, o único crime que está lá na Constituição. Polícia Federal. Mas a PM atende. Por que será? Será que a lei só vale para a guarda? Será que a mídia mequetrefe não consegue enxergar isso? Né? E aí, quando a gente olha os números aqui da Polícia Civil, ou seja, nesse ano de 2022, foram 2 pessoas que enfrentaram a Polícia Civil e vieram a perder suas vidas, e 3 pessoas que enfrentaram guardas municipais, 2 na cidade de Curitiba, 1 na cidade de Araucária. Ora, essas 2 pessoas, ou essas 15 pessoas em 7 anos que enfrentaram a Guarda Municipal de Curitiba, foram objeto dessa mídia mequetrefe, que não tem outro nome para dar, porque ela não está dando notícia. Ela está fazendo um estardalhaço em cima do... Porque são 480 mortes. Então você tinha que parar tudo, fecha a cidade, tranca tudo, manda todo mundo embora, porque se 2 mortes ou 15 de resistência causaram esse clamor por parte dessa mídia, 483 não gera nenhum tipo de indignação? Se eles estivessem lá, Vilar, o Vamos Comparar nessa mídia, eles pegariam uma operação que houve no estado da Bahia, a Polícia Militar. Numa operação resultou em 19 óbitos. Sim. Uma operação, 19 óbitos. E aí eles podiam fazer o Vamos Comparar de uma operação de um dia, Sim. com 17 anos de policiamento da Guarda Municipal de Curitiba. É terrível, né? É terrível. Aí você vê assim que não está discutindo o problema. Não, esse tipo de mídia não quer discutir o problema. Ela quer depreciar uma categoria inteira, que é uma categoria, como nós provamos aqui no bloco anterior, que quando tem meios para trabalhar, ela dá resultado. Justamente. Então eu penso que essas pessoas que fazem esse tipo de matéria, eu não sei por qual é o objetivo, que cargas d'água, ela não está preocupada com o cidadão que é protegido. Porque eu vou dar um exemplo aqui, Marcio. Né? Nós temos, entre os órgãos que nós vamos tratar no outro bloco aqui, né? Num outro bloco, do novo decreto de armas, né? Nós temos um órgão lá que pode andar armado aqui no Brasil, que não está lá no 144, que é a Receita Federal. Justo. Mas que anda armado. Então, no mês de junho, recebi a grata visita dos meus filhos aqui, né, que vieram dos Estados Unidos, e no dia de embarcá-los, estava lá no aeroporto, né, aguardando lá para eles embarcarem para o voo dele, e vi lá uma agente da Receita Federal, devidamente uniformizada, muito bem uniformizada, com a sua pistola .40 no coldre, dentro do aeroporto, né? Não está descrito como um órgão de segurança pública. Mas vai falar para mim que não é uma polícia? É óbvio que é uma polícia. Só quem não vê, só quem é idiota não vai entender que aquilo lá é um policial, que ele está armado para poder cumprir com a missão dele, né? Num determinado, é muito específico, mas é uma missão dele. Vamos dizer que essa agente encontrasse uma pessoa dentro do aeroporto, amarrada ali na sua cintura, 15 quilos de TNT e um botãozinho na mão. Qual que seria, né, a manchete dessa mídia mequetrefe? Agente da polícia, agente da Receita Federal mata uma pessoa. É isso que seria. Sim. Ela não avalia que, ao ter que ceifar aquela vida, salvou quantas outras? Né? Mídia mequetrefe. E mequetrefe, gente, eu não vou nem colocar a mídia aqui, porque para mequetrefe a gente não tem que dar palanque. Né? Então nós temos que discutir, né, essa manobra. Já não bastasse, né, o ativismo judicial das classes superiores da justiça de falar, não, aguarda isso, aguarda aquilo outro. Quando você vai olhar os boletins de ocorrência, você vê que é um ativismo para legalização de droga. Uhum. Ponto. Né? Então já não bastasse isso, aí você tem a mídia mequetrefe. Né? E a gente precisa abrir os olhos da população.
abrir os olhos do guarda, fazer com que o guarda seja preparado para rebater quando ele for intimado, inquirido por alguma pessoa com relação a isso, ele ter as informações. É para isso que o Sindiguarda está aqui, entre outras coisas. Para dar essa informação, te municiar de informação, para que você consiga fazer essa defesa, né, Marcelo? É isso aí. Tem elemento mídia tendenciosa por ignorância, porque Sim. simplesmente o repórter não conhece mesmo, e tem a mídia tendenciosa por... Dolo. Justamente, dolo. tem algum tipo de interesse, Sim. né? Ela tendencia porque tem algum tipo de interesse. Então tem que ver de quem que é o dedinho que está por trás do repórter para entender o que o repórter está dizendo, né? Pode ser por ignorância dele, eu acredito que não. Porque tá muito explícito ali na mensagem o ataque à Guarda Municipal de Curitiba. Mas pode não ser ignorância, pode ser realmente um dedinho ali, né, de alguém, de alguma instituição que está buscando atacar, e aí depois entra o segundo processo, né, que é construir o problema para vender a solução. A milagrosa operação delegada. Bom, Vilar, no final, na segunda quinzena de julho de 2023, assim como prometido lá no começo do governo, o governo federal editou, ou melhor, publicou, né, o que estava sendo editado ao longo do tempo, o novo decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, é o decreto 11.615 de 2023. Ele trouxe novidades para a gente, né, Vilar? Verdade. Então, vamos passar uma próxima aqui? Eu acho que a gente pode, para facilitar aqui o entendimento, eu fiz a minha colinha, porque eu não sou da área do direito, tá? Eu coloquei o seguinte aqui, Marcelo, vamos dizer, no caso de inovação, né? E aí nós vamos ver ao longo das imagens aqui, né? Nós já tínhamos tratado disso, né? Que o guarda que, por exemplo, quando nós temos nossos novos policiais, muitos deles não são oriundos aqui do estado de São Paulo. São pessoas que vieram do Rio de Janeiro, né, de outros estados, né? E que esse decreto também, vamos dizer assim, garante a esses policiais que eles possam retornar para as suas residências familiares, vamos chamar assim, né? Com o porte de arma. Justamente. Né? Que é a previsão de que no estado limítrofe, né? Em município do estado limítrofe, né? O policial da Guarda Civil Metropolitana, né? No nosso caso aqui, Guarda Civil Metropolitana, mas Guarda Municipal como um todo, né? Possa fazer esse deslocamento, né, Marcelo? Desde que ele esteja indo para sua residência. Isso é importante ressaltar. Porque eu, por exemplo, não tenho residência no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, se eu for lá passear no Rio de Janeiro, eu estaria incorrendo num porte ilegal. Então... Agora, se o colega tem uma residência no Rio de Janeiro, ele não vai incorrer num porte ilegal. Exatamente. E aí fica aquela dica, né? Então, por exemplo, assim, para você comprovar, um exemplo, você está no seu carro, a Polícia Militar abordou lá, seja no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul ou Paraná, que são os estados limítrofes aqui, né? Com São Paulo. Você tem que ter uma conta de luz, uma conta de telefone, né? Uma conta que diz que você tem uma residência lá, né? Sua residência, exatamente. Fora, né? E outra, esse porte é para você ir até lá, né? Chegou lá, vai querer comprar uma Coca-Cola ali no bazar da esquina, a arma tem que ficar em casa, né? Se você for no bazar da esquina e falar, não, só vim do bazar da esquina, os caras vão te enquadrar no porte legal de arma lá, né? Justamente. É um caso bem excepcional, mas pode acontecer. A gente tem que dar um exemplo, porque o ser humano é maldoso, né? Eu, por exemplo, né, se eu tiver um policial militar que vier me pedir uma ajuda, sou policial militar da Bahia, cara, eu vou procurar ajudar da melhor forma possível, né? Entendeu? Mas nem sempre a recíproca é verdadeira, né? Então, né, cautela e canja de galinha, como já dizia a música, não faz mal a ninguém. Então, cautela. Chegou lá, deixa a arma em casa, vai lá onde você tiver que ir desarmado, tá? Vamos dar uma passadinha para o próximo? Eu acho que é exatamente nessa aqui que eu elenquei aqui o... não. Eu acho que eu fiz a distribuição aqui, Márcio, para a gente tratar da questão de armas de uso restrito. Sim, né? sim. Então, ou seja, a arma de uso restrito, ela tinha sido, vamos dizer assim, impedida, o nosso uso, pelo decreto 5123. Exatamente. Decreto esse que nós vamos ver daqui a pouco, que ele foi completamente revogado. Né? De lá para cá, se você olhar todos os diplomas legais que saíram na sequência, né, os decretos, porque não tem nenhuma previsão na Lei 10.826,
de restrição de calibre Não. de armamento, né? Então, ou seja, o regulamento que estipulou isso para nós durante um bom período, né? De vigência do 5123, né? Nós vamos ver que nesses diplomas não tem essa previsão. E no caso do novo decreto, ele já é inclusive taxativo, que no caso da corporação municipal que possua arma automática, né, que nós nem sonhávamos, né, Justamente. em ter, né, vamos fazer justiça novamente. A novidade veio com o governo anterior, do Bolsonaro, e ela está mantida, né? Ou seja, houve o reconhecimento por parte desse governo de que as guardas podem portar essas armas, que não tem problema algum. Fato é que está alicerçado no nosso bloco anterior, que é a Guarda Municipal de Curitiba, que usa pistola já tem algum tempo, né? Teve baixíssimo nível de resistência seguida de morte, letalidade, ao longo de 17 anos, né? Então, vamos aqui ao próximo. Isso aqui, ó, eu acho que é o retrocesso Do decreto. do decreto, né? Ele poderia ter alguém, quem escreveu, né? Passou batido ali, Não se atentou. né? Quem escreveu, quem aferiu também, né? Não se atentou de que a ação de inconstitucionalidade proposta pelo, não sei se foi o Partido Verde, Foi um partido, eu não lembro partido qual político, foi. eu não lembro. Acho que foi o PSDB, viu? então Eu acredito que foi o PSDB. eu não lembro qual foi o partido, enfim, né? Ele trouxe essa novidade na questão de armamento, ou seja, não existe mais guardas municipais de cidade pequena e guarda municipal de cidade grande. Guarda municipal é guarda municipal. Guarda municipal é guarda municipal. Como é que faz para ter porte de arma? Cumpre os requisitos da 10.826. Exatamente. Cumprindo esses requisitos, vamos dizer assim, tá dentro dos parâmetros para poder portar arma de fogo, né? O número de habitantes não é relevante. Então, a gente espera que o pessoal da Senasp, né, o Ministério da Justiça, que tem nos ouvido muito, né, principalmente, né, o VEC, o Evando, né, quando eles estão lá em missão da Finaguardas lá em Brasília, que, obviamente, em algum momento vai ter que ter algum decreto para, assim, acertar alguma coisinha, né? Que isso seja consertado, vamos dizer assim, no próximo decreto, que trate lá como inciso 3º, guardas municipais, ponto. Acabou. Exatamente. Vamos para o próximo. Aqui ainda é o 16, né? O decreto, o novo, né? Porta de fogo. Então, é justamente aqui que trata da região de limítrofe, né? Tá vendo? Do estado ali, ó, no parágrafo único, né? Nós acabamos de citar aqui, né? Então, Márcio, aí tem aqui a parte da divisão, né? Do 3 e 4, que foi o erro, né? Sim. Entendeu? E aqui, o que eu acabei de citar ali, ó, são 60 horas para arma de fogo automática na hipótese da instituição possuir esse tipo de armamento em sua dotação. Ou seja, está garantido. Então, justamente. Eu acho um descalabro uma arma automática para a polícia, né? Tem um vídeo de um sargento, se eu não me engano, da PM da Bahia, em que ele pega lá uma submetralhadora da Taurus, aponta na direção do alvo e aperta o gatilho. Só acerta um tiro. O resto se perde. Arma automática. Aí assim, é a opinião do Maurício de Mendonça Vilar. Arma automática para a polícia, na minha opinião, não serve para nada, né? As armas semiautomáticas são imprescindíveis. Agora, a arma automática, né? Eu dispenso, né? Vamos para a próxima. Aqui, né, o decreto 5123. Totalmente revogado. Né? Eu faço o print aqui, quando você coloca... eu sempre digo, não acredite no Vilar. O Vilar tá falando aqui, pega o seu computador lá, vai lá e pesquisa. Fala, será que esse Vilar tá falando verdade? Vamos dar uma olhadinha lá. Então você vai ver que ele tá todo riscado. Se você entrar lá, esse aqui é o site do Planalto, né? Você vai ver que ele tá totalmente revogado, né? Vamos pro próximo. É aqui que no parágrafo 4º, né, o artigo 42, parágrafo 4º, era aqui que nos impedia de usar Calibre o calibre restrito, né? Não será concedido aos profissionais das guardas municipais porte de arma de calibre restrito. Ou seja, acabou. Por que a gente tem que citar isso aqui? Aqui em São Paulo, a gente não tem tanto problema. Então, assim, a relação que nós temos com a Polícia Federal ela é muito boa, muito tranquila, né? A gente acredita que com essa informação outros municípios possam chegar na Polícia Federal e falar, não, não tem mais restrição de calibre. Falou, eu estava desarmado, eu cumpri todos os requisitos da lei, agora eu quero o direito de portar 9mm. Sim. Né? Vamos para a próxima. Né?
esse é o decreto na sequência, né, do 9847. exatamente, né, Tá parcialmente em vigor. e que revogou o 5123, né? Sim. Não, esse aqui não. Esse É, foi na sequência. Foi o anterior, É aquela colcha de retalhos, No né? pacotinho lá de decretos. É uma saiu. colcha de retalhos. Vamos pro próximo. Né? Eu botei um em branco aí, que é para tomar um ar. Próxima. Acabou. É. Então, o que acontece, Marcio? Tá garantido, né? Ou seja, 556 tá garantido, 9mm está garantido para nós, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Algumas pessoas tendem a criar um terrorismo, né? Sim. A criar um terrorismo. A vigência, o espaço territorial, né, do porte de arma propriamente dito, onde o policial pode portar arma, eu acho que a gente precisa avançar, né? Uhum. Eu estava lá, estava presente, inclusive, lá em 2003, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, havia uma certa, vamos dizer assim, desconfiança do que é aquele negocinho novo ali. Quando eu digo negocinho novo, é novo para a mídia, né? Para o cenário, né? Guarda Municipal, até porque nós temos aqui em São Paulo guarda centenária, que é de Piracicaba. Sim. Né? Eu acho que já quase centenária, se não tiver, está nos 99 ali, a guarda de Jundiaí. Mas para o cenário nacional, né, era uma coisa relativamente nova, Guarda Municipal lá em 2003. Né? Ao longo do tempo, nós provamos que nós sabemos fazer policiamento, que nós precisamos dos nossos armamentos para nos defender e que o uso dos nossos armamentos é estritamente dentro da lei. Se não o fosse, nós não teríamos esse número baixíssimo de letalidade. E como, né, o nosso comandante Agapito gentilmente cedeu aqui dados aqui, nós já apresentamos no programa, nós tivemos entre 2021 e 2022 o atendimento de 25 mil ocorrências por parte da Guarda Civil Metropolitana, e nesse período só 3 letalidades, sendo uma delas, infelizmente, de um Guarda Civil Metropolitano que foi vítima do vagabundo. Né? Uhum. Aí nós podemos falar, um vagabundo matou o guarda. Né? Então, ou seja, isso prova para a classe política a nossa capacidade técnica e o nosso compromisso com a lei propriamente dita. Justamente, Vilar. Nós fizemos essa discussão, inclusive, com o governo federal. O problema é que, pelo decreto, não seria possível regulamentar a questão do território nacional, porque ele está na lei. Essa restrição de território está na lei. Então, teria que ter uma lei que alterasse a 10.826, podendo liberar para a gente o território. Mas eu acho que o governo federal perdeu uma oportunidade nesse decreto 11.615, que foi de regular o porte de arma para os aposentados da Guarda Civil Metropolitana e das guardas municipais de Brasil afora. Porque essa restrição está no decreto e não na lei. Né? O porte de arma para o aposentado está lá no artigo 30 do 9847. Se não me engano, é o artigo 30 do 9847, que ele fala lá quais são os órgãos, as instituições que manterão o porte de arma após a aposentadoria e coloca lá requisitos que eles devem cumprir após a aposentadoria. Nesse artigo, pode-se incluir as guardas municipais, e eu acho que o governo federal perdeu essa oportunidade. Não que isso deixe de ser uma demanda nossa, porque nós continuamos demandando o Ministério da Justiça para que corrija esses defeitinhos. Então. A questão do calibre restrito. Hoje, esse novo decreto, ele separou calibre restrito e calibre aberto, né, calibre autorizado, e aqueles calibres que eram autorizados no decreto anterior, como, por exemplo, 9mm, era um calibre permitido, de uso permitido. Qualquer cidadão poderia comprar uma 9mm, uma .45, ou uma .40, uma .45. Hoje, não. O cidadão compra até 380. 32, 38, 22, até 380 ele compra. A partir daí, os calibres são restritos às forças de segurança pública. Isso acho que foi um avanço. Porque as guardas municipais podem, como você bem disse, manter aquele armamento que elas já adquiriram e pode até ampliar, inclusive. Como você disse, a arma automática. Talvez não seja o caso da automática, mas o fuzil 762 é uma arma funcional, que pode ser adquirido pela instituição Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana. Não gosto de usar o exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado de exceção, lá é guerra. Né? Lá eles vivem um cenário de guerra. Então, ou seja, se em algum momento tiver que armar a guarda, tem que haver essa discussão. Como é que a guarda vai atuar armada no Rio de Janeiro? Né? Como é que vai ser esse trabalho da guarda? Que tipo de armamento a Guarda Municipal do Rio de Janeiro vai usar? Então, ou seja, o mecanismo está posto aí e garantido pelo governo federal.
O governo federal garantiu o instrumento. A discussão, obviamente, tem que ser da cidade do Rio de Janeiro. É óbvio, né? Sempre tem que ser assim mesmo, né? Ou seja, o governo federal propicia os meios, a discussão, propriamente dita, fica no âmbito da cidade. Se o cidadão do Rio de Janeiro está contente com o que está lá, permanece, joga o jogo, né? Tá bom, segue o jogo, né? Não tá bom, vota no prefeito, vota em vereadores que vão fazer com que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro possa ser a maior guarda do Brasil, porque ela é a maior guarda em efetivo, mas a maior guarda armada é a de São Paulo, né? Ou seja, e aí o prefeito Ricardo Nunes precisa correr atrás e contratar mais guardas para que nós sejamos efetivamente a maior guarda do Brasil, né? Então é uma competição boa essa daí, né? Boa para a população. E o decreto também, 11.615, ele traz como novidade que o integrante do órgão policial, no caso que a gente está falando da Guarda Civil Metropolitana ou das guardas municipais, ele pode adquirir todas aquelas armas que a instituição tem como uso no seu uso, né? Por exemplo, aqui, Guarda Civil Metropolitana, a gente tem o 556, a CT9 9mm, que é carabina. Sim. Nós temos as armas curtas, a 9mm, a 380 e o 38, né? Significa dizer que o policial da Guarda Civil Metropolitana pode adquirir qualquer um desses armamentos. Aí o pessoal pergunta assim, mas Márcio, será que ele vai conseguir adquirir uma T4 556? Aí é que tem um problema, porque você vai precisar comprovar a efetiva necessidade dessa carabina, desse fuzil, né? Exatamente. Você vai precisar comprovar a efetiva necessidade. E aí, não basta a Guarda Civil Metropolitana ter esse calibre. Você tem que demonstrar que você precisa dessa arma para a sua defesa pessoal. Exato. Né? Você tocou no ponto central. Defesa pessoal. Porque se o cara tem o desejo de ter um T4, ele vai lá, tira o CR dele, isso, de atirador, e ele vai adquirir o T4, ele vai adquirir o IA2, se for possível comprar da Imbel, eu não sei, porque a Taurus acho que não tem 762, ela só tem o 556 T4 e tem o 300 Blackout, né, que são, assim, vamos chamar assim, calibres também utilizados por fuzis, lembrando sempre que essas armas são carabinas, né? Então, ou seja, aí no caso do guarda, pode até ter automática, né, que é o que está previsto na lei, né? Aí para efeito do CAC, não sei para que o cara vai usar isso automático, mas enfim, né? Então, e o importante disso tudo é a garantia. Sim. A garantia está aí, né? Pode comprar como CAC ou para defesa pessoal, comprovada a efetiva necessidade, qualquer um desses calibres que a guarda já usa, né? E o que eu quero dizer aqui para você é que você talvez não tenha dificuldade para comprar sua pistola 9mm. Você não vai ter uma dificuldade de comprar uma .40, uma 9mm, talvez até uma 357. Porque você consegue comprovar que você tem a efetiva necessidade. Agora, a declaração de efetiva necessidade desse decreto, ela está diferente das declarações de efetiva necessidade dos decretos anteriores, até que teve um momento que ela deixou de existir. A declaração de efetiva necessidade desse decreto, ela fala que não basta a prerrogativa de função. Ou seja, não basta você alegar para o delegado de Polícia Federal que você é Guarda Civil Metropolitana e por isso você precisa da arma. Você precisa acrescentar algo mais. Por exemplo, na sua declaração de efetiva necessidade, sou policial da Guarda Civil Metropolitana e combato o crime diariamente, já dei voz de prisão para vários, né, tipos de criminosos, faço deslocamento, residência, trabalho, residência e corro o risco em razão de ser policial. Então você tem que acrescentar algo mais. Então não é simplesmente assim, preciso da arma porque sou guarda. Não é isso. Você tem que colocar algo mais. Isso está explícito no decreto, né? Talvez a gente vai assim, nessa transição, o decreto é novo, a Polícia Federal ainda está se adaptando, talvez a gente encontre alguma dificuldade, mas a gente vai alinhando isso com o tempo. Sim. O importante é que a norma posta, a norma positivada, te dá o direito de adquirir esse tipo de arma. E a grande novidade, que eu acho que, assim, que é bacana nesse decreto, Vilar, é que uma vez que você adquiriu essa arma, sabe quando que você vai renovar esse registro? 10 anos. Só quando você se aposentar. O CRAF. O CRAF. O CRAF, O porte você renova a cada 10 anos, a instituição faz o seu porte, né? Mas aquele certificado de registro de arma de fogo, que é o CRAF, que a gente anteriormente renovava a cada 5 anos, no governo Bolsonaro foi ampliado para 10, esse não renova mais, tá? Show. Então, eu tenho, por exemplo, o meu CRAF, né, da minha arma particular, que ele venceria em 2026. Em 2026 eu não vou precisar renovar ele. Eu vou renovar ele quando eu me aposentar.
Após a aposentadoria, passados 3 anos, eu vou ter que preencher os requisitos lá, apresentar aquela pastinha vermelha na Polícia Federal e renovar meu CRAF. Acho que vai ser alguma outra coisa digital. Não sei, né? Nós vamos demorar um pouco para Provavelmente. aposentar por enquanto. Vamos ver se o governo federal muda isso aí também, né? De qualquer maneira, o CRAF ele tem validade indeterminada. O seu CRAF, você tem uma arma particular, o seu CRAF tem validade indeterminada. Então, esse CRAF que você tá no bolso, que ele ainda está na vigência, veja bem, eu não estou falando de CRAF vencido, viu? CRAF vencido, se venceu antes da edição do decreto, você tem que correr atrás para renovar. Exatamente. Agora, se venceu depois da edição do decreto, você não precisa mais renovar. O máximo que você vai fazer é passar na Polícia Federal e falar assim, escuta, emite meu CRAF com validade indeterminada, por gentileza, e eles vão emitir, Sim. tá bom? Então, você não vai mais precisar renovar o seu CRAF, que nem a gente fazia aqueles processos lá. Isso, para mim, foi um grande avanço. Avanço mesmo. Né? Porque Imenso. tinha colega que ia renovar o CRAF lá e encontrava problemas, dificuldades na Polícia Sim, Federal, né? Em relação à questão funcional dele aqui na Guarda Civil Metropolitana. Tá? Exatamente. Esse não é mais um problema. Acho que foi um grande avanço do decreto 11.615. Mas ele é um decreto complexo, Vilar, porque ele revogou parcialmente alguns decretos, revogou integralmente outros decretos e ele mexeu em estrutura do direito de portar armas e não portar armas. Então, eu acredito que ele volta a ser objeto do nosso programa Fique Sim. por Dentro, em novas matérias. Sim. A gente deve detalhar, né? Por exemplo, você que é guarda civil, já tem o porte por prerrogativa de função, mas quer secar aqui também, quer ter lá o seu certificado de atirador, alguma coisa assim. A gente vai ter que detalhar isso aqui para você em outro programa, porque é um decreto realmente complexo. E ele tem algumas disposições que contradizem a orientação normativa da Polícia Federal, que é a 201. Ele contradiz, ou seja, a orientação normativa fala uma coisa, o decreto fala outra, significa dizer que a Polícia Federal vai precisar soltar uma nova orientação exatamente. normativa para poder se adequar ao decreto. Exatamente. Isso não aconteceu ainda e vai acontecer. Sim. Então, provavelmente, volta a ser pauta do programa Fique por Dentro. Exatamente. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar de algo que estava desatualizado e precisa de atualização. Sim. Aliás, eu quero fazer um recorte aqui, que o Síndico Guardas Espelho é totalmente transparente. Totalmente transparente. Em tudo que diz respeito a finanças, prestação de contas, previsão orçamentária, a gente faz assembleia, a gente chama as pessoas para estar aqui presentes e tal, e a gente não esconde informação de ninguém. Sim. Tá? Ao contrário de algumas associações que eu vi aí que praticaram algum tipo de ato sem informar os seus interessados, sem informar quem tem algum tipo de participação naquilo. Nós não temos essa conduta. Nossa conduta é transparente. Nós estamos aqui para atender o policial da Guarda Civil Metropolitana e não temos por que esconder nada de ninguém, até porque não tem nada a ser escondido aqui, não é, Vilar? Exatamente, né? A gente tem coisas, né, Márcio? Que eu tô com alguns números aqui e que nós não podemos citar as pessoas. Sim. Assim como eu trouxe no programa passado, eu disse assim, olha, vamos trazer a lista de quem já está recebendo lá o acordo do 62, né? Que o acordo do 62 já está sendo pago. O pessoal do RPV tá ali na agulha ali, né? Uhum. Ah, quando, Vilar? Não, quando não dá para eu falar porque não depende da gente, depende da justiça. Mas está ali na agulha. Como já saiu os acordos, né? Estão sendo pagos os acordos, logo o RPV está sendo pago. Por que nós não podemos colocar a lista? Conversei com o Dr. Rodrigo. Porque essa parte do processo ela é sigilosa. Sim. Então não somos nós que podemos dar publicidade, né? Exatamente. Então, infelizmente, fiquei devendo a lista por esse motivo. O outro motivo da gente tratar com cuidado a informação é principalmente a parte social. Para não expor o colega. Não exporem as pessoas, né? Mas eu vou trazer aqui uns dados aqui, Márcio. Olha, no ano de 2021, 21. 2021, tô ficando louco. 2021, né? Então, ou seja, em plena Covid, né? Isso. Plena Covid, o nosso seguro, que trata do seguro de morte, propriamente dito, e o pagamento ou ressarcimento ali das custas funerárias, né? Auxílio funeral, exatamente. Auxílio funeral. Nós tivemos 30 ocorrências. Então, a ocorrência, o que é? Às vezes tem uma ocorrência que é dupla. Ou seja, a pessoa faleceu, recebeu, né, o seguro propriamente dito, né, a indenização lá de R$5 mil, e as custas do sepultamento em torno de R$5 mil também. Isso. Né? Então, ou seja,
esse total de ocorrências, de 30 ocorrências, fez com que a nossa seguradora pagasse, ou seja, desembolsasse R$ 193.974. Justamente. A seguradora é a Mão Geral, é igual a uma multinacional, né? É uma seguradora de renome no mercado. Exatamente. E aí eu queria fazer um destaque aqui, né? Porque quem acompanha Fica por Dentro sabe que recentemente, né, em março do ano passado, eu perdi a minha mãe, né? A minha mãe era pensionista do meu pai, que era policial militar, então ela tinha lá associações que ela pagava lá. Então, numa das associações, né, a mensalidade era de R$ 70 e o valor de custeio ali, você levava a nota ali e tal, deu R$ 2.500. Né? O sepultamento ficou em quase 5 mil, deu R$ 2.500. Na outra associação foram R$ 580. Uhum. Né? Isso para uma mensalidade de R$ 58, se eu não me engano, que ela pagava. Então, ou seja, R$ 58 de mensalidade, R$ 70 de mensalidade com esse prêmio. É negociação, não vou entrar aqui no mérito se está certo, se está errado. Enfim, o fato é que a nossa negociação aqui ela é muito boa. Muito melhor. Agora, como é que faz para manter uma boa empresa te prestando um bom serviço? Justamente, Vilar. Tem que corrigir valores, não tem jeito. Né? A empresa ela tem, assim, isso aqui gerou sinistro para a empresa. Exatamente. E aí nós temos que discutir isso daqui em algum momento vai ser discutido, né? E assim, as nossas demandas enquanto sindicato defensor da nossa categoria, elas aumentam. Nós temos que estar em Brasília, né? O tempo todo. O tempo todo. Acabamos de falar do decreto aqui, né? Que precisa de algumas correções. Nós vamos ter que ir lá convencer os técnicos lá do Ministério da Justiça de que nós precisamos fazer as correções A, B ou C no Estatuto de Desarmamento, principalmente na questão de colocar a guarda no caput do 144 para acabar com qualquer discussão de mídia mequetrefe, né, de quem é contra a guarda municipal, né? Tudo isso demanda energia. Isso. E o nosso Sindiguardas precisa dessa energia. Justamente, Vilar. Cabe ressaltar que a gente está no mês de aniversário do contrato da Mão Geral Aegon. A Mão Geral Aegon já demonstrou que deseja renovar o contrato. A gente pretende continuar com esse produto, que é um produto importantíssimo, que é o seguro de vida mais o auxílio funeral. Só que a empresa, como uma boa multinacional, ela tende a aplicar a sinistralidade do ano imediatamente anterior. E a gente pegou um período de pandemia, Vilar, que aliás, eu acho que foi uma boa escolha que o sindicato fez pela Mão Geral Aegon, porque a gente pegou o período de pandemia, que teve mês, por exemplo, que a gente teve 4 óbitos, né? E naquele mês a operadora desembolsou 50 mil, 45 mil, 50 mil reais e recebeu uma parcela muito menor do que esse valor. Sim. E se não fosse uma seguradora boa, com lastro, né? Isso, bem que tem administrada. que tem um alicerce no mercado, ela teria quebrado. Com certeza. E o pior, teria deixado a gente na mão. Com certeza. Então a gente deve renovar o nosso seguro de vida e auxílio funeral com a Mão Geral Aegon, só que ela vai aplicar uma sinistralidade e isso vai onerar as receitas do sindicato, né? E cabe lembrar também que esse valor de mensalidade associativa, ele é vigente desde maio de 2017, quando foi lá atualizado pela última vez. Sim. Então, desde maio de 2017 para cá, nós estamos com 7 anos já nesse mesmo valor, as coisas vão aumentando, particularmente. O aluguel do prédio, por exemplo, ele sofre reajuste pelo IGPM, exatamente, que acho que é um dos maiores índices que existe no mercado. Esse não é fácil, não. E não tem como correr disso, porque todas as imobiliárias trabalham com o IGPM, né? Sai daqui, vai para lá, o IGPM vai te perseguir enquanto você estiver vivendo no aluguel. Não obstante, energia elétrica, gás, luz, água, tudo isso sofre reajuste. Colaboradores, né? Os colaboradores têm eles são regidos por CLT, a CLT tem uma disposição que tem que aplicar a inflação no salário dele. Se não aplicar a inflação no salário dele, ele ganha isso judicialmente quando ele sai da empresa. Que é muito pior para nós. Tudo isso tem que ser atualizado, né? E o que acontece, Vilar? Uma entidade sindical ela não tem que guardar dinheiro, não é isso. O dinheiro é usado na luta. Sim. Só que ela também não pode ter inviabilidade de luta. Sim, exatamente. A gente vai precisar agora, daqui para o final do ano, ir para Brasília e estar lá presente. E você, policial que está nos assistindo, tem que ir com a gente. Então a gente deve locar 1 ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, quiçá 4 ônibus para ir para Brasília. Isso demanda dinheiro. A entidade sindical tem que ter condições de fazer essa luta.
Tá? Eu estou falando de luta. A entidade sindical tem que ter condições de fazer essa luta. Quando a gente vai para a Câmara Municipal, às vezes a gente vai discutir, por exemplo, como o Vilar bem disse aqui, a lei orçamentária, a gente precisa de um estudo técnico para fazer essa discussão. E às vezes a gente tem que contratar uma empresa que faz esse estudo técnico para fazer uma discussão com coerência, uma discussão com qualidade que vá convencer os vereadores. Aqui a gente não trabalha no amadorismo, achismo. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente se pauta em dados. Exatamente. Né? E tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. O fato é que, com o valor atual da mensalidade sindical, a gente percebe que a gente roda muito perto do 0 a 0, e se a gente tiver uma demanda extraordinária, talvez a gente não consiga ter perna para suprir essa demanda extraordinária, como, por exemplo, a luta em Brasília. Além disso, um contrato como, por exemplo, da Mongeral Aegon, que é um contrato bom, a gente não pode perder por falar assim, eu não tenho condições financeiras de suprir esse contrato, né, Vilar? E que o policial vai sentir na pele justamente quando ele faltar na casa dele. A gente acompanha, você acompanha aí, né, nas redes sociais, aí, WhatsApp. Então lá falece, lá, infelizmente, lá o policial que não é sindicalizado, aí tem que ficar com o pires na mão. Isso. Para conseguir fazer o sepultamento digno do policial, porque se ele não tem dinheiro, ele vai entrar no sepultamento social lá, e que agora, com a privatização do serviço funerário, virou quase uma mosca branca, né? Para conseguir fazer um sepultamento social. Então, ou seja, é um momento de extrema dificuldade para a família, né? E ele é precedido, né? Ou melhor, posterior, né? O que seria o posterior? Mas, ou seja, acontece depois, que é justamente que a pensionista ou o pensionista vai levar um tempo até receber a sua pensão. Existe uma burocracia do IPREM para o pagamento, né? Vai levar um tempo, e o que acontece? Esse valor que nós pagamos a título de seguro, né? Essa indenização de R$5.000, ela quebra um galho. Justamente. Porque o policial falta, mas as contas não. Exatamente. Elas vêm a cavalo. Né? É bem lembrado, Vilar, porque o prazo do IPREM é de 60 dias, nunca é cumprido. Eu não conheço nenhum caso de que a pensão foi estabelecida em 60 dias. 60 dias lá eles regularizam a documentação, mas vai pagar em 90 dias, por exemplo. Significa dizer que a família vai ficar desamparada, e eu falo desamparada, que é sem R$1 na conta, por pelo menos 90 dias. Se não tiver algum valor para entrar nesse meio de caminho, a família vai inevitavelmente passar fome. Né? Então a gente tem esse seguro de vida. Não é o maior dos seguros de vida, não é o maior, obviamente que não, mas ele vai paliativo naquele momento. Exatamente, terrível. Ele vai solucionar aquele problema para você, para a família, né, não ficar desamparada durante esse período aí de pensão por morte, né? Mas não obstante, Vilar, a entidade cresceu muito. Olha o tanto de parceria que essa entidade tem. Os parques, as escolas, as faculdades, o Total Pass, que é um plano de academia, a Biosaúde, o Dentaúni, tudo que a gente oferece para o associado. O nosso departamento social, ele atende o associado, a família do associado com cadeira de roda, muleta, cama, esses materiais para reabilitação, que são caríssimos. Né? Tanto que a gente fornece justamente porque a gente reconhece que o guarda que quebrar um pé, quebrar uma perna, tiver uma dificuldade de reabilitação, ele vai passar um sufoco em comprar esse material. Por isso a entidade sindical tem uma reserva desses materiais para emprestar. Sim. A gente não doa, né? Não dá para doar também. Mas, por exemplo... Senão, seria quanto essa mensalidade associativa? Né? É verdade. Por exemplo, você sofreu um acidente doméstico lá, quebrou o pé e tal... Você vai precisar de uma cadeira de rodas para se locomover. Quanto custa uma cadeira de roda? Dependendo do seu peso, meu amigo, passa de R$1.000. Você não vai precisar desembolsar esse valor, porque a entidade sindical tem esse material. O que nós vamos fazer é emprestá-lo, você vai utilizar durante o período que você precisa e depois você retorna à entidade sindical para que a entidade sindical empreste para outro colega, né? E assim vai. Então, tudo isso tem custo. O departamento social do sindicato atende muita gente. Nós temos uma psicóloga aqui. Sim. A psicóloga também é regida por SLT, viu? E ela precisa também ter lá a atualização salarial dela. Tudo isso, desde 2017, quando teve a última atualização da mensalidade, até agora, vai diminuindo a receita. A capacidade do sindicato. A capacidade financeira do sindicato, não tem exatamente. Mágica. Não tem mágica. É simples assim. Não tem mágica, né? Então, quando a gente fala de atualização do valor da mensalidade, a gente está falando de algo necessário. Eu não estou falando de luxo. Estou falando de algo que é necessário.
Porque se a gente não for responsável com a entidade sindical nesse momento, vai chegar um momento que você vai precisar e a entidade sindical não vai ter condições de te ajudar. Então, para que a gente não seja irresponsável, se faz necessário atualizar o valor, né? E aí, por que a gente está explicando isso para você? Porque aqui é transparente, meu amigo. A gente não esconde informação de ninguém, não. A gente precisa fazer, você vai ficar sabendo. Quando for o momento de você for chamado em assembleia, para vir aqui discutir, você vai ser chamado em assembleia. A gente não esconde nada de ninguém. Exatamente. Né? E aí, finalizando, você fala assim, poxa, Márcio, mas por que vocês fizeram essa explicação? Porque para manter a qualidade de excelência que esse sindicato tem, a gente tem que atualizar a sua mensalidade sindical, que hoje, até hoje, está em R$ 36,00, a partir do mês da folha de agosto, né? A folha de agosto, do último dia de agosto lá, vai passar a ser R$ 45,00. É uma atualização de R$ 9,00. Você fala assim, Márcio, mas é uma latinha de Coca-Cola. Não, uma garrafinha de Coca-Cola de 600 ml. Cara, é o que a gente precisa para dar fôlego para a entidade. Exato. Tá bom? A gente não precisa aplicar 50% como aplicaram por aí. A gente não precisa aplicar 50% em cima da mensalidade. Para dar fôlego à entidade, com R$ 9,00 a gente consegue dar esse fôlego necessário para manter esses bons produtos que a gente oferta para você e, principalmente, para manter em dia a luta que vai te trazer benefícios. Chegamos ao final desse nosso Fique por Dentro, mas não vai embora, porque o Márcio vai te dar um recado. É isso aí, Vilar. E hoje eu tenho 3 recados para vocês que nos assistem. O primeiro deles é que o nosso presidente Evandro está de férias. Então, se você tiver alguma demanda a passar para o sindicato, procure outros diretores, eu, Vilar, Carlão, Rademacher, Rafael, o Borges. Mande as demandas para outros diretores, porque o Evandro provavelmente não vai olhar o celular nos próximos dias, ele está de férias. Precisava mesmo, desgastou bastante lá em Brasília, né? O segundo recado é para você que participou das eleições do Sindiguardas SP. Eu venho aqui pessoalmente te agradecer por ter participado e é muito, muito importante a sua participação. Isso é uma instituição democrática que se faz da forma correta. Então agradeço a você que foi lá e depositou o seu voto, seja ele qual for, durante as eleições do Sindiguardas SP. O terceiro e último recado é para você que está aguardando a convocação da próxima turma do concurso GCM-SP 2022. O Rademacher entrou em contato com a secretária Elza e a secretária Elza falou assim, tá no forno, só estou aguardando um ok da COGES para liberar a convocação. Por que ela precisa desse ok? A COGES é quem faz a perícia. Exato. Então é a COGES que vai dizer assim, e nesse momento eu consigo atender, nesse momento eu não consigo atender. Lembrando que eles acabaram de atender aí um chamado da saúde, né? Sim. O pessoal do SAMU e tal. Então a COGES vai dar o ok para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e ela vai fazer a convocação. Quando? Em que data, Márcio? Nem ela sabe, porque ela depende da COGES, tá? Mas a gente espera ter novidades nos próximos dias. Quiçá esse programa vá ao ar com uma convocação aí dos próximos 500, né? Do concurso GCM-SP 2022. Agradeço a você que assistiu a gente até esse último minuto do programa. Deixa um like aí pra gente. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, acione aí o sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da sua mão e até a próxima semana.